livro de Samuel, capítulo de número 25, a partir do verso de número 2. Tem uma história muito interessante, uma história intrigante, uma história de muito suspense, uma história cheia de reviravoltas, e nessa história nós queremos aprender algumas lições para a nossa vida da noite de hoje. Essa, irmãos, já é a 12ª mensagem sobre o primeiro livro de Samuel. Os irmãos têm acompanhado que a cada domingo a gente aprende um pouquinho sobre essa história. Hoje é a 12ª mensagem. Sentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em primeiro livro de Samuel 25, a partir do verso 2, e assim nos diz a palavra do Senhor. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis, tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a minha carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que Davi disse aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi entrou no deserto, enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. A história prossegue, a história toma todo este capítulo.
Como a leitura é um pouco extensa, nós pararemos aqui na leitura, mas nós abordaremos até o final dessa história do capítulo número 25. Não se preocupem com isso. Irmãos, nós estamos diante de uma história, no mínimo, intrigante. No mínimo, intrigante. E por que isso? Porque ela nos apresenta mais do que uma história. Ela nos apresenta alguns personagens aqui, e alguns deles são cabais, são principais. E nós queremos analisar na noite de hoje, irmãos, a vida de cada um desses personagens e o que nós podemos aprender com cada um deles. Alguns a gente vai se deter um pouquinho mais, porque temos mais informações. O último nem tanto, mas ele não é menos importante. Na noite de hoje nós queremos falar, irmãos, sobre Nabal, um homem louco. Nabal, um homem louco. Bom, a história, os irmãos já perceberam, se dá no deserto de Maom. Maom é um deserto muito grande, e lá tem um homem que é extremamente rico. Ele atende pelo nome de Nabal. Ele é riquíssimo. Para a época, ele é um homem que tem muitas posses. Ele não apenas tem a sua propriedade em Maom, mas ele tem uma casa de campo na região do Monte Carmelo, a mais ou menos 2 quilômetros de distância. Não é lá tão grande essa distância entre a casa de campo no Monte Carmelo e a casa onde ele reside. Pois bem, houve uma época em que ele pegava os seus rebanhos, e nos diz aqui o texto que o seu rebanho era muito grande. O verso de número 2 nos diz que ele era um homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Isso para a época é muita coisa, e nós não devemos nos esquecer, irmãos, que dentro desse rebanho, esse rebanho estava sempre se multiplicando por conta da procriação entre eles. Então era um rebanho em formação, sempre crescente. Então lá no Carmelo era melhor, porque o clima era mais ameno, mais gostoso. O Monte Carmelo é uma elevação de uma certa altitude, com gelo em cima, e quando o sol derrete o gelo, formam pequenos regos de água em que o rebanho pode se alimentar muito bem. Então ele usava uma estratégia muito boa. Ele tinha a sua casa, mas tinha uma casa de campo, e naquela fazenda, ali ele colocava todo o seu rebanho. Mas nos diz o texto que ele tinha uma esposa, Abigail. Enquanto Abigail era muito educada, fina e formosa, ele era o contrário. Ele era um homem rude, um homem duro. E nos diz o texto que era difícil o diálogo com ele. Pois bem, Davi, o futuro rei de Israel, está na região. Ele é o terceiro personagem. Já vimos dois rapidamente: Nabal e Abigail, sua esposa. Rapidamente falando sobre Davi. Davi, ele está fugindo daquelas eternas perseguições de Saul que nós estamos falando aqui já há algumas semanas. Ele está sabendo que agora é a época da tosquia, uma época oportuna. Então ele envia mensageiros a Nabal dizendo: meu querido, nós já trabalhamos juntos no passado, não tivemos problema. O que você tiver aí, manda para a gente, porque a gente está numa situação delicada, mas o tempo é oportuno. Mas eis que Nabal responde de forma dura aos enviados de Davi. Os enviados retornam a Davi e dizem: sem chance. E Davi então fica irado e diz: amanhã mesmo não vai ficar nenhuma pessoa do sexo masculino da família de Nabal. Só que aparece aí um quarto personagem, um servo. Está bem no final da nossa história. Aquele servo de Nabal que tudo presenciou, corre para Abigail. No momento em que os servos de Davi vêm conversar com Nabal, Abigail está ausente de casa. Ela não sabe do que se passa. Só que esse servo vai até ela e diz: olha, vai acontecer uma tragédia. Aconteceu isso, isso, isso e isso, e olha, vai ter sangue nessa história. Veja bem o que você vai fazer. Então nos diz o texto, na sequência do texto que nós não lemos, que rapidamente Abigail se apressou, fez como a gente fala lá em Minas, fez uns quitutes, né? E enviou em vários animais de montaria para Davi. Ela também foi atrás
encontrou-se com Davi, pediu perdão pelo marido, se ajoelhou, aplacou a ira de Davi, e Davi então se arrependeu daquilo que ele havia prometido, matar todos da família de Nabal. Bom, a tragédia foi evitada. Ela volta então da presença de Davi. Quando ela vai conversar com o marido tomou todas. Nabal fez um banquete, se embriagou e ela percebeu que não era momento de falar. No dia seguinte, quando ele já está são, ela senta com ele e conta toda a história. E ao contar toda a história, nos diz o texto que ele fica petrificado. Ele fica sem reação. O coração dele gela. 10 dias depois, ele vai a óbito. O final dessa história, irmãos, é que Davi fica sabendo que ela está viúva e Davi a toma por esposa. E ela vai. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre cada um desses personagens e aprender coisas positivas e também negativas, as positivas para que reproduzamos na nossa vida e as negativas para que evitemos. Vamos começar então com Nabal. Nabal parece ser o principal da história. Vamos ver se de fato ele é o principal. Já aprendemos algumas coisas sobre Nabal. Homem rico, homem poderoso, que tinha uma fazenda e uma fazenda nas imediações do Monte Carmelo. Um homem rico, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele está num momento muito festivo. Nos diz o texto bíblico, irmãos, que era a época da tosquia das ovelhas. Era uma época de festa. Então era um momento que equivale à colheita de grãos. É um momento de abundância. Então, com tantas reses no rebanho, ele ia ter então uma produção maravilhosa. Era um momento oportuno. E é nesse momento oportuno, irmãos, que ocorre essa visita dos servos de Davi. Pois bem, nos diz o texto também que ele era um homem duro no trato com todas as pessoas. Um homem rico, um homem poderoso, mas com um trato difícil. E aí é complicado. Nos diz o último texto, no verso 17, acompanhei a última expressão do verso 17, que é uma palavra do servo que ouve todas as coisas. Quando ele vai chegar para Abigail, ele diz assim para Abigail: ninguém consegue falar com ele. Então nós temos aí um perfil de um homem rico, poderoso, mas duro. Ele responde mal, ele não tem uma boa atitude. O atitudinal dele é um tanto difícil, ele tem um trato difícil. E mesmo assim, ainda é difícil de você conversar com ele. É uma pessoa de difícil diálogo, de difícil acesso. Agora, olha que interessante, tem um detalhe aqui nessa história, que nos diz o texto, que ele era da família de Caleb. Final do verso 3, dá uma olhadinha aí. Era ele da casa de Caleb. Olha que interessante. Caleb, irmãos. Caleb, quem é Caleb na Bíblia? Caleb, ele é um daqueles 12 espias enviados por Moisés, quando Moisés está liderando o povo de Israel, saindo do Egito. O primeiro desafio deles, quando eles saem do Egito, é a cidade de Jericó. E Deus havia dito a Moisés: Moisés, Jericó não vai ser problema para vocês. Podem ir para a batalha, eu vou dar essa vitória para vocês. Mas Moisés envia 12 espias para observar como é que eles poderiam entrar na cidade de Jericó. E depois que os 12 espias vão, eles retornam para Moisés, e dos 12, 10 dizem assim: sem chance, não vai rolar, os caras são muito bons, nós vamos perder essa batalha. Apenas 2 disseram assim: tudo isso é verdade, eles são fortes, são poderosos, a cidadela é imensa, mas nós podemos vencer. Esses 2 chamavam-se
Josué e Caleb. É esse Caleb aqui. Então observemos muito bem, Nabal tinha uma ascendência religiosa de um homem temente a Deus. Era um camarada de fé. Isso ele aprendeu com seus antepassados. Que lições nós podemos aprender aqui com Nabal? Nabal é o primeiro personagem que nós estamos abordando aqui. Primeira lição que nós aprendemos com Nabal aqui, irmãos: a sua descendência religiosa não define o seu caráter. A sua ascendência religiosa não define o seu futuro. Não importa se lá atrás alguém foi muito fiel, cada um toma as suas decisões. Observamos aqui que Nabal não tinha nada a ver com o seu antepassado Caleb. Caleb era uma pessoa temente, ele não. Então, olhar para trás é bom, mas você não está preso ao passado. E se alguém foi bom lá atrás, não significa dizer que necessariamente toda a sua descendência o seja. E o oposto também é verdadeiro. Se alguém lá atrás errou, não significa dizer que toda a descendência vai permanecer nesse erro. Então a primeira lição é: a sua ascendência religiosa não define o seu caráter. Segunda lição sobre Nabal: nós aprendemos que ele era um homem insolente e desrespeitoso. Volte o seu olhar para a leitura dos versos, verso 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Observe muito bem, essa resposta de Nabal ocorre quando Davi manda os seus mensageiros dizendo: meu amigo, o que tiver aí você pode nos ajudar? O que você tiver à mão, dá para a gente? Ele respondeu: quem é Davi? Isso aqui, irmãos, não significa dizer que ele não sabia quem era Davi. Observe como ele sabe quem é Davi. Ele chama Davi pelo nome do pai. Quem é o filho de Jessé? Ele sabe quem é Davi. O que ele está fazendo é um desrespeito ao outro. Em outras palavras, quem você pensa que ele é? Ele é um homem de posses. Ele pode ajudar, mas ele é desrespeitoso. Ele é insolente. Precisamos aprender a não agir assim. Terceira lição sobre Nabal que nós aprendemos aqui, irmãos: ele é um homem tomado pelo egoísmo, ele é um homem extremamente materialista e extremamente possessivo. Volte o seu olhar para o verso 11. O verso 11 ele diz assim: tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que eu degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Percebeu que num texto só quantos pronomes possessivos? Meu, 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 meu. Ele é um homem tomado pelas cifras. Tudo de Nabal é dinheiro. Tudo é meu. O que eu vou ganhar com isso? Quanto que eu levo nessa parada toda? Eu não estou a fim de dar nada a ninguém, porque tudo é meu. Tome cuidado com pessoas assim. Nunca queira depositar no que você tem, o que você é e o que você pretende para o seu futuro. A vida muda rapidamente. O vento muda rapidamente. Não queiramos ser como Nabal, possessivos, com dinheiro, cifra nos olhos. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui com Nabal, irmãos, é que é uma pessoa de diálogo difícil. Nós já lemos o texto, mas vamos ler novamente. Final do verso 17 diz assim: não há quem lhe possa falar. É uma pessoa inacessível, é difícil você chegar nele, é difícil você conversar, é difícil sentar para dialogar. Ele não te ouve. Tudo
amabilidade é ele. Essa é uma quarta lição que a gente aprende sobre Nabal. Seja acessível. Ouça. Deixe o outro falar. O servo está dizendo: nós conhecemos o nosso Senhor. Ele é ruim de negócio. A gente não consegue conversar com ele. A quinta lição sobre Nabal. É um homem que não tem consideração com ninguém. É um homem que não tem consideração com ninguém. Volte o seu olhar para o que está escrito no verso de número 21. No verso 21 nos relata, é uma palavra de Davi que nos relata o passado dele ajudando Nabal. Olha o que Davi disse. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. O que aconteceu aqui? A história é longa, mas a gente vai explicando a história. No passado, anterior a esse episódio, quando os pastores de Nabal estavam com todo o rebanho de Nabal na região do Monte Carmelo, quem estava por lá era Davi e o seu exército de 600 homens. Naquela época, irmãos, havia muitos povos nômades naquela região, e era muito comum eles assaltarem rebanhos e levá-los, assaltar os pastores e levá-los, matar os pastores e levar os rebanhos. Quem guardou, quem protegeu o rebanho ou os rebanhos de Nabal? Davi. Aquele homem, aquele servo que foi falar com Abigail, disse isso, ele foi testemunha e disse: quando nós estávamos no deserto, de muro em redor eles nos guardaram. A expressão de muro em redor significa dizer, eles nos cercaram e nos protegeram como um muro. Ninguém nos atacou. Isso foi o que esse homem fez por nós. Nabal sabia. O que Nabal fez? Ele se esqueceu de todas as benfeitorias que Davi fizera a ele, e se ele tinha aquele rebanho todo, muito disso ele devia a Davi. Haja com consideração. Considere. Pese isto antes de tomar toda e qualquer decisão. Não esqueça do passado. Existem pessoas que são pontuais, referenciais na sua vida. Pessoas que foram importantes. Meu querido, nunca esqueça essas pessoas. Tenha consideração. Uma sexta e última lição sobre Nabal. Ele ostentava a sua condição social e era um homem descontrolado. Ele era um homem que vivia de ostentação e era descontrolado. Volte o seu olhar para o verso 36. O verso 36 nos diz assim: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei, e o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até ao amanhecer. Ele era um homem rico, mas não era o rei. Que tipo de festa ele deu? De rei. Gosta de ostentar. Ele pode, mas ele está indo além. E é um homem que não sabe tratar com a bebida. A Bíblia nos revela que ele estava embriagado. O que nós aprendemos aqui? Seja comedido, haja com moderação. E se você não consegue olhar para o copo de uma bebida, então não a beba. Mas não passe vergonha, nem faça isso diante da sua esposa, nem diante dos seus servos, nem diante dos seus filhos. Se você não sabe, pare. Se você não consegue olhar para o copo, olhe, não beba. Isso é Nabal, um homem rico,
perigoso, difícil, sem diálogo. Devemos aprender com ele a não agir dessa maneira. Não falte com consideração com as pessoas que lhe são importantes, com pessoas referenciais na vida. Vamos aprender agora algumas lições sobre Abigail. Já vimos Nabal, vamos ao segundo personagem, Abigail. Quem era Abigail? O texto nos fala que Abigail era uma mulher formosa, era uma mulher muito bonita, mas muito mais do que bonita, nos diz o verso de número 3, que um adjetivo vem antes da sua beleza. Volte a só olhar para o verso 3. O verso 3 nos diz assim: Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Ela não era formosa e sensata. Ela era sensata, mulher de bom senso, pesava bem as coisas. Então nós temos aqui o primeiro referencial dela. O segundo é de formosura. Ela tomou conhecimento do que havia ocorrido, mas repito, no momento em que os servos de Davi chegaram, ela estava ausente da casa. Ela não sabia. Ela vai saber disso por conta do servo que foi procurá-la posteriormente. Que lições nós podemos aprender com Abigail? Quais as lições que nós aprendemos aqui com Abigail? A primeira lição que nós aprendemos com Abigail: ao tomar conhecimento de alguma coisa que está errada, ou de uma tragédia que está a caminho, primeira lição: haja rápida e prudentemente para resolver problemas sérios da sua família. Haja rápida e prudentemente para resolver problemas sérios de sua família. Versículo 18, volte a seu olhar para o verso 18. O verso 18 diz assim: então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre os jumentos e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. O que acontece aqui? Ela toma essa decisão logo após ela ser informada pelo servo do que aconteceu. O verso de número 18 diz: tomou Abigail a toda pressa. Apresse-se pelo bem da sua família. Coloque isso como prioridade. É a salvação do seu lar. Uma tragédia está a caminho, não deixe para amanhã. O que ocorreria, irmão, se ela deixasse essa atitude para o dia seguinte? Davi já estaria lá com 400 homens, faca nos dentes, sangue nos olhos. Não daria para parar esse exército. Abigail agiu rápida e prudentemente. Isso nós devemos imitá-la. Agir prudentemente e rapidamente para evitar um mal maior em casa. Segunda lição sobre Abigail: seja discreta, haja com discrição. Verso de número 19: disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ao marido. Ela não está escondendo do marido. Não é uma questão de ter segredo, é uma questão de ser prudente, discreta. Dava para conversar com o marido? Não. Dava para chamá-lo para um bate-papo, para uma DR, discutir a relação? Não. Era hora de agir. Ela não está traindo o marido. Ela não está negando o marido, ela está salvando a família. Existem momentos, irmãos, dentro de um casal que quem é de família sabe disso. E que é necessário agir. Mas não agir de qualquer maneira, fazendo loucuras. Ela age de forma prudente e discreta. Discrição é algo maravilhoso. A
indiscrição é uma tragédia. Com Abigail aprendemos a ser discretos. Terceira lição sobre Abigail que nós aprendemos aqui: haja com humildade sempre. Volte o seu olhar para o verso 23. Haja com humildade. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do seu jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela faz todo um preparado, visita a despensa, vê o que tem, que pode ser rapidamente colocado, coloca nos jumentos, coloca os servos na frente e ela vai atrás. Quando ela avista Davi, a postura dela não é de dizer: escuta, quem você pensa que é para ameaçar o meu marido? Nada disso. Não é momento disso. O momento é de apaziguamento. A Bíblia nos fala, irmãos, que a resposta branda desvia o furor. A postura dela é uma postura de humildade, não de humilhação. Nunca confunda humildade com humilhação, são coisas distantes. Ela está agindo de maneira humilde. Uma outra lição que nós aprendemos com Abigail, irmãos, não é apenas agir com humildade, mas aprenda a mudar o foco do problema e apresente soluções para o problema. Aprenda a mudar o foco do problema e apresente sugestões para o problema. Verso 24. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Qual é o alvo de Davi? Nabal e os seus homens. Ela sabe disso. Quando ela chega, ela diz: esquece ele, coloca a culpa em mim, mas veja o que eu estou fazendo. Tira o foco do problema. Tira o foco do problema. Outra coisa muito bonita que eu vejo aqui em Abigail é apresentar uma solução. Primeira coisa aqui que a gente observa é que ela também aprendeu uma coisa que é muito interessante. Davi está com fome, não é isso? Ele está pedindo comida. Então, meninas, mulheres, marido com fome, meu amigo, prepara alguma coisa, pede uma pizza antecipada, mas não deixa homem com fome, não, que homem com fome chegando em casa é uma tragédia. Então deixa tudo preparado já. O prato está ali, é só esquentar no micro-ondas. Faz isso rápido que você já diminui a raiva do maridão. Entendeu? Aprendam isso, meninas. Lição de Abigail. Abigail fala assim: meu querido, olha o que eu trouxe para você. Olha aí, um monte de mantimento. Ela está apresentando solução. Sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Para cada solução que você apresenta, alguém apresenta um problema. É impressionante, gente, assim. A pessoa traz o problema e você apresenta a solução. Diante da solução, ela põe outro problema. Você coloca outra solução, ela apresenta outro problema. Sabe qual é a melhor coisa? Deixa a pessoa com problema. Deixa. Se ela não quer te ouvir, deixa. Chão também ensina. Tem gente que só aprende assim, quando encontra o chão. Abigail está nos ensinando aqui, irmãos, que nós devemos tirar o foco do problema. Tira. Ela chama a atenção para si e diz: vejam o que eu estou trazendo. Apresente soluções, lições de Abigail. Mude esse foco. Uma outra lição que nós aprendemos aqui com Abigail: valorize a grandeza e virtude das pessoas. Valorize a grandeza e a virtude das pessoas. Verso 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Não se importe. Deixa para lá. Não alimente ódio.
meu Senhor. Olha como ela se dirige a Davi. Meu Senhor. Davi não é rei ainda, rei é Saul. Mas ela se coloca diante de Davi dizendo: meu amigo, a sua vida vai ser grande. Final do verso 25, olha lá o final do verso 25, é muito interessante o final do verso 25. Eu não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Olha, eu não tenho culpa nessa situação, eu estou fora desse problema de dizer não para o Senhor. Você veio pedir alguma coisa que estivesse à mão, eu não estava em casa. Essa é uma outra lição que nós aprendemos com ela. Seja verdadeiro. Fale a verdade. Jogue limpo. Não é que você está colocando a culpa em Nabal. Não, ela não está colocando a culpa em Nabal. Ela está dizendo: eu conheço o marido que eu tenho. Eu sei o homem que eu tenho em casa. Esquece isso. Esquece isso. Eu não compactuo com isso. A última lição que a gente aprende aqui com Abigail é: seja conselheira, saiba aconselhar. Versos 30 e 31, observe a leitura aí. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. O que ela está dizendo aqui para Davi? Davi, esquece essa coisa de vingança. Tira isso da sua cabeça. Quando você subir ao trono como rei, você nunca vai se lembrar disso. Se você matar, isso vai ficar martelando na tua cabeça. Tira isso. Para com isso. Ela tornou-se, sabe o quê? Conselheira do rei. E foi um sábio conselheiro. Saiba aconselhar. Busque isso de Deus. Busque sabedoria da parte de Deus. A Bíblia nos fala que quem quiser sabedoria, que peça a Deus, que Ele dá a todos que lhe pedirem. Ela aqui estava aflita. É lógico que ela estava aflita. Mesmo em aflição, ela torna-se uma sábia conselheira a um homem tomado de ódio. Aprenda a aconselhar. Bom, vamos ver agora um outro personagem, Davi. Estamos quase chegando ao final da mensagem, irmãos. Davi. Bom, nós temos falado sobre Davi nesse tempo todo. Interessante, uma coisa interessante. Nós temos na Bíblia 2 livros de Samuel. Primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Nós estamos estudando o primeiro livro. O primeiro livro de Samuel, irmãos, fala sobre o reinado de Saul. O segundo livro trata do reinado de Davi. Então, quando estivermos estudando o segundo livro de Samuel, nós vamos aprender mais sobre o reinado de Davi. Agora, em primeiro livro de Samuel, Davi não é rei ainda. Mas ele tem sido, exatamente por ter sido ungido e Saul ter sabido que ele seria o próximo rei de Israel, qual é a atitude de Saul? Tentar matar Davi sem motivo algum. Então, o que está fazendo Davi? Fugindo de Saul há anos. Davi está fugindo de Saul, irmãos, por muitos anos. Então, por que ele pede mantimento? Porque ele está fugindo o tempo todo. E ele chega para pedir mantimentos a Nabal, como ele mesmo disse, em época boa, época da tosquia, época de riqueza, não na época da fome. É no momento oportuno. Então ele precisa sim sustentar o seu grupo, mas ele não impõe limites no seu pedido. Ele diz assim: vê o que tem à mão. O que você me der, está valendo. Mas ele não dá nada a Davi. Davi possui um exército de 600 pessoas. Quando ele decide ir atacar Nabal, ele divide o exército em dois. Ele vai com 400 e 200 ficam cuidando do
restante do rebanho e das bagagens. Mas ele tem um exército consigo. Bom, chega um momento em que a fome vai apertando, então ele vai pedir auxílio. A primeira lição que nós aprendemos aqui com Davi, irmãos, é: não hesite em pedir ajuda quando for necessário. Não hesite em pedir ajuda. Davi tem 600 homens para alimentar, o exército. Ele não tem onde, por quê? Porque ele não tem propriedade e ele está fugindo o tempo todo. Ele vai pedir a quem pode ajudar. Peça ajuda. Aprenda a pedir socorro. Isso não é errado. Peça ajuda. Não hesite em pedir ajuda quando for necessário. Segunda lição que nós aprendemos sobre Davi: não hesite em ajudar. Não hesite em ajudar os que sofrem perseguições e injustiças. É o verso 21 que nós já lemos agora há pouco. O verso 21 é quando Davi diz assim: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Então, conforme eu falei alguns minutos atrás, os rebanhos e os pastores de Nabal estavam na região do Monte Carmelo, onde Davi estava escondido. Caravanas passavam por ali e era comum o assalto e o furto. Davi protege Nabal, protege os pastores de Nabal. Davi, com os seus homens, eles protegem os rebanhos de Nabal, as riquezas de Nabal, porque ele sabe que ali ocorrem muitas injustiças. Nabal não pediu ajuda, Davi que ofereceu. Davi, que sofria perseguições, ele vai proteger os perseguidos. Davi, que sofria injustiças, vai proteger os injustiçados. Não hesite em ajudar. Ajude. Pode ajudar sem esperar recompensa. Ajude. Terceira lição que nós aprendemos com Davi: não seja vingativo. Não seja vingativo. Versos 13 e 32. Perdão, 22. Verso 13. Observe a leitura do 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Agora a leitura do verso 22. Verso 22. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ele está falando com a referência a Nabal. Quando ele toma conhecimento pelos seus servos que Nabal não agiu com consideração e que não daria nada, na hora Davi ficou com sangue nos olhos. Ele falou: eu vou me vingar. Não seja vingativo. Não é um bom sentimento, não é uma boa atitude, não faça isso. Vimos no domingo passado que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vimos isso. A vingança, irmãos, alguém já disse, é um prato que se come frio. Isso é um ditado popular. Sabe o que Deus diz sobre a vingança? A mim me pertence a vingança. Eu retribuirei. Entrega para Deus. Não guarde isso por você. Isso não é bom. Isso não te alimenta. Isso te cega. Deixa você cego, distante da realidade, achando que a sua ira é a execução da justiça. Não é. Vingança é diferente de justiça. Deixa para Deus. E Deus diz: eu retribuo. Não se esqueça. Eu não me esqueço, diz o Senhor. Não seja vingativo. Quarta lição sobre Davi: ouça o que os outros têm a dizer. Ouça o que os outros têm a dizer. Verso 32. 25, verso 32. O verso 32 diz assim:
Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Ele deu espaço para ela falar. Deixa o outro falar. O outro tem o que dizer. Depois você toma a sua decisão, mas deixa o outro falar. Davi não sabia do caso de Abigail. Ele não sabia. Ela que disse: eu não estava lá quando você enviou os seus mensageiros. Eu não estava lá. Ela precisa falar isso. Ele precisa saber disso. Ouvindo o que ocorreu, Deus mudou o coração dele. Então ele fala: bendito, bendito seja Deus que te trouxe até aqui. Porque caso contrário, amanhã uma tragédia estaria ali na sua casa. Que bom. Dê espaço de voz. Ouça, por mais difícil que seja, ouça. E a última lição sobre Davi, irmãos, é: esteja aberto a uma mudança nas suas próprias determinações. Esteja aberto a mudanças nas suas próprias determinações. Volte a se olhar para o verso 34. O verso 34 diz assim: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressares e me não vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Qual era a determinação de Davi, como vimos há alguns minutos? Sangue, vingança, faca nos dentes, é o sangue no olhar do vampiro. Mas depois das coisas estabelecidas, quem é Davi agora? É um homem pacificado. Nós aprendemos isso. Por mais que nós tenhamos muitas determinações, e as temos, repense, revisite, se for o caso, mude, não é errado mudar. Bom, concluindo a mensagem de hoje, já vimos um pouco sobre Abigail, um pouco sobre Nabal e um pouco sobre Davi, um pouco sobre aquele servo, que muitas vezes é esquecido na história. Mas quem que tomou a iniciativa para evitar essa tragédia? O servo. Eu quero chamar a sua atenção para fazer rapidamente um paralelo entre esse servo que levou a Abigail essa história e a diferença desse servo para aquele outro servo de Saul que vimos algumas semanas atrás, Doeg, o fofoqueiro. Lembram-se dele? Doeg abriu a boca e matou um monte de gente. Qual é a diferença entre Doeg, o fofoqueiro, e esse servo? A fofoca é sempre para o mal. A fofoca sempre traz uma tragédia. Esse homem aqui levou ao conhecimento para evitar uma tragédia. Essa é toda a diferença. Nós aprendemos muitas lições, não sei se os irmãos vão ter condições de ouvir e aprender tantas lições, porque hoje foram muitas lições, uma mensagem um tanto mais longa. Mas essa história, irmãos, repleta de suspenses, medos, ameaças e reviravoltas, nos ensinam muitas, mas muitas lições mesmo. Mas a principal delas que eu quero ressaltar aqui para os irmãos é que Deus usa pessoas e somente Deus tem o poder de mudar a história de cada uma dessas pessoas. Deus usa pessoas e somente Deus pode usar e mudar a história de cada um desses personagens. Primeiro, Nabal, rapidamente. De um homem rico, poderoso, casado com uma excelente esposa, entretanto arrogante, senhor de si, impetuoso, materialista, que teve a oportunidade de mudar, teve a oportunidade de se arrepender, teve a oportunidade de mudar de vida. Ele desprezou todas as
coisas, desprezou todas as oportunidades e Deus o levou em apenas 10 dias. Tudo muito difícil. Volte o seu olhar para os versos 36 em diante. A partir do verso 36, chega ao fim a história de Nabal. E olha que de forma chegou ao fim. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco nem muito até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. Ele teve a oportunidade de arrependimento. Sabe qual era a maior virtude de Nabal? Abigail. Sabe qual era o maior defeito de Abigail? Nabal. Deus mudou de um homem próspero para um homem paralisado. Deus muda histórias. Abigail, esposa temente a Deus, mulher formosa, mulher que não se confiava nos bens do marido, mulher que não se confiava nas riquezas que desfrutava, mulher que, ao tomar conhecimento de que uma tragédia se avizinhava, queria atingir terrivelmente a sua casa, a sua família, ela se apressou em mudar aquele quadro. Perdeu o marido, ficou viúva. Mas olha como a viuvez dela não era o fim da história. Ela se tornou esposa do rei Davi. Deus muda histórias. Mesmo num quadro de tragédias, Deus muda histórias. Ela passou a ser rainha de Israel. Nabal tinha tudo. Perdeu tudo, perdeu a vida. Ela poderia pensar, e agora? Davi a chama para ser sua esposa. Deus muda histórias. Davi, tomado pelo sentimento de vingança, com o plano de aniquilar os homens da família de Nabal, foi aconselhado por Abigail e mudou seus planos, se livrou de um grande peso em sua vida. Deus muda histórias. Deus muda histórias. Algumas perguntas aqui, irmãos, retóricas, e como os irmãos bem sabem, perguntas retóricas não necessitam de respostas. Desses 4 personagens, Nabal, Abigail, Davi e o servo, com qual você mais se identifica? Segunda pergunta. Com quem você não deseja se identificar hoje? Seja como aquele servo que percebeu que uma tragédia estava a caminho e interveio para evitar injustiças sobre pessoas que nada tinham a ver com as atitudes de Nabal, bem diferente de Doeg, aquele fofoqueiro. Irmãos, a noite de hoje, a história é longa, a mensagem é longa, mas é um momento de reflexão das nossas vidas. A vida é feita de pessoas como eu e você. Nabal também não é uma personagem criada, inventada, é real. Como Abigail era real, como aquele servo era real, como Abigail era real, e você e eu também o somos.
Coisas comuns acontecem a pessoas comuns, mas Deus usa pessoas comuns para futuros incomuns, porque Deus muda histórias. Deus muda. O Deus da Bíblia, irmãos, tem esse poder, somente Ele tem esse poder. Haja para impedir tragédias, haja para impedir injustiças. Seja verdadeiro, seja leal, seja dadivoso, nunca vingativo. Nada disso. As nossas famílias precisam mesmo de Deus. As nossas famílias precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Deus é importante. Deus não é uma ideia, Deus é real. E Deus muda. Deus transforma cenários trágicos em cenário de paz. Futuros incertos em futuros gloriosos. É nisso que cremos. É isto que pregamos. Isto é Deus. Que Deus seja esse Deus, o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.